Pedro não diz que Paulo fala por Deus. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase aqui, ó. O próprio apóstolo Pedro reconheceu os escritos de Paulo como palavras de Deus. Ela soa forte, soa definitiva, mas não é verdadeira do ponto de vista histórico. E é aqui que começa o problema teológico. A única base usada para sustentar essa afirmação está em 2 Pedro capítulo 3, um texto que a maioria dos historiadores e biblistas não atribui ao Pedro histórico. Católicos, protestantes, conservadores e críticos concordam em um ponto central. Essa carta foi escrita décadas depois da morte de Pedro, provavelmente entre o fim do século I e o início do século II. Pedro morre por volta do ano 64 ou 67. A carta surge quando Paulo já havia se tornado central na organização das comunidades cristãs. Ou seja, Pedro não estava mais vivo. E isso, minha gente, muda muita coisa. Quando o texto diz que as cartas de Paulo são escrituras, ele não está registrando uma fala direta de Pedro. Ele está refletindo um momento posterior da igreja, quando as cartas paulinas já circulavam amplamente e já exerciam poder doutrinário. E tem um detalhe que ninguém lê com atenção ou ignora quando lê. O próprio texto afirma que as cartas de Paulo eram difíceis de entender e que muitas pessoas as distorciam porque não conseguiam entender de fato. Isso não é uma exaltação absoluta, é um alerta, um reconhecimento de conflito, de disputa, de tensão teológica. E agora a gente vai ao ponto histórico. Nos documentos mais antigos, aqueles mais próximos do tempo de Jesus, as cartas de Paulo não são tratadas como escritura. Elas circulam como cartas pastorais, orientações a comunidades específicas, respondendo a problemas concretos, não como palavra revelada no mesmo nível da lei ou dos profetas. A elevação das cartas paulinas ao status de escritura acontece gradualmente durante o processo de organização da igreja, e especialmente do século II e IV. É uma decisão institucional, teológica, política, não é um ato de Pedro. E mais, nos textos mais antigos, ligados à tradição petrina, não existe nenhuma declaração direta dizendo que Paulo fala por Deus. O Pedro histórico, o pescador da Galileia, o líder da comunidade de Jerusalém, não deixou isso registrado. O que existe é outra coisa. Existe uma igreja posterior que precisava de unidade doutrinária. Existe um império que precisava de organização religiosa. E existe uma teologia, a paulina, que oferece estrutura, hierarquia e universalização. E é nesse contexto que Paulo se torna central. Então vamos ser precisos. Não há prova documental de que Pedro reconheceu Paulo como palavra de Deus. Há sim um texto tardio, de autoria contestada, refletindo uma teologia já consolidada. Confundir isso é confundir fé com história. E entender essa diferença não enfraquece o cristianismo. Ao contrário, devolve honestidade ao debate. Porque Jesus veio antes de Paulo. Pedro veio antes da igreja institucional. E a história veio antes da doutrina pronta. Se você quer compreender o cristianismo, precisa começar por aí. De que nem tudo que te contam, de fato, é verdade.